Planeta X. Teorias ganham novo fôlego. Uma das civilizações mais antigas que se tem notícia, os sumérios foram responsáveis por lançarem as bases de diversas áreas de conhecimento da sociedade atual, da agricultura ao direito, tendo sido excelentes observadores dos astros. Por volta de 3500 AC, por exemplo, os escritos e representações sumérias já organizavam nosso sistema solar de forma muito similar à que conhecemos hoje. A diferença para a atualidade é que na relação de planetas feita por eles estavam Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Chamado pelos sumérios de Nibiru, mas também conhecido atualmente como planeta 10º, esse último corpo celeste teria o tamanho de Júpiter e passaria pelo sistema solar a cada 3,6 mil anos, causando estragos pelo caminho, inclusive com danos à Terra. Segundo a lenda, o atual ciclo orbital de Nibiru estaria por se encerrar, com nova passagem por essas bandas prevista para ocorrer por volta de dezembro de 2012, data que coincidiria com o fim do mundo previsto pelos maias. A NASA chegou a reconhecer que tal planeta poderia existir. Mais tarde, porém, desmentiu os boatos. Em maio, um astrônomo brasileiro afirmou ter encontrado evidências da existência do planeta. Em julho, contudo, disse que teria que refazer alguns cálculos, mas não descartou a existência do corpo celeste. Conheça a seguir um pouco mais sobre as histórias envolvendo esse mito. Um estranho no ninho. A origem do mito de Nibiru remonta ao período em que surgiram os sumérios, um dos mais antigos povos da Mesopotâmia, há cerca de 5.000 anos. A cultura suméria tornou-se uma das mais avançadas da antiguidade. Inventores da primeira linguagem escrita que se tem notícia, a cuneiforme, eles deixaram diversos registros históricos em tábuas de argila, que permaneceram indecifráveis em museus europeus por séculos. Mais tarde, descobriu-se que um dos campos de estudo da antiga civilização havia sido a astronomia. E, aparentemente, eles tinham noções muito interessantes do universo. Datando de cerca de 3500 AC, os escritos e representações sumérias já organizavam o sistema solar de forma muito similar à que conhecemos hoje. Composto por 12 planetas, consideravam a Lua entre eles, que orbitavam em torno do Sol, também visto como um planeta. Porém, além dos dois corpos celestes já citados, de Plutão, que recentemente foi rebaixado a planeta anão, e de outros 8 conhecidos nossos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, faltaria mais um planeta na lista dos sumérios. Mas que planeta é esse? Civilização de ETs gigantes. Interessado na teoria suméria, o historiador Zacarias Sitchin, em 1920-2010, orientou suas pesquisas para tentar descobrir que planeta seria esse que completava o mapa do sistema solar do povo antigo. Com seus estudos, concluiu que se tratava de Nibiru, mencionado na mitologia suméria como lar de gigantes celestiais chamados Anunnaki, ou Nefilim, seu correspondente bíblico. De acordo com a interpretação que fez de textos históricos, Sitchin aponta que os sumérios acreditavam que a civilização, valores sociais, culturais e tecnologia da época lhes fora ensinada por esses seres, que teriam chegado à Terra há cerca de 450.000 anos, estabelecendo-se no vale dos rios Tigre e Eufrates. Ali teriam fundado uma colônia para a exploração de minérios, especialmente ouro. Além disso, teriam criado o Homo sapiens por meio de engenharia genética a fim de terem escravos que os auxiliassem na expedição. Um passeio de 3.600 anos. De acordo com as pesquisas de Sitchin, Nibiru e suas luas descreveriam uma órbita lenta e elíptica em torno de uma estrela não muito distante e passariam pelo interior do sistema solar a cada 3.600 anos. Sendo uma espécie de intermediário entre essas duas regiões do universo. O cinturão de asteroides, os cometas, as crateras na superfície da Lua e até mesmo a própria Terra seriam resultado da colisão de Nibiru e Tiamat, outro planeta mítico citado por Sitchin, que ficaria entre Marte e Júpiter.
Além de causar desequilíbrios cósmicos, a passagem de Nibiru pelo sistema solar ainda se faria sentir por meio de catástrofes naturais, a exemplo do dilúvio de Noé e do desaparecimento de Atlântida, e pela inversão dos polos magnéticos do planeta, causando imensa destruição. A NASA entra no jogo. Em 1906, os astrônomos William Pickering e Percival Lovell observaram ligeiras discrepâncias na órbita de Urânio e Netuno e atribuíram essas perturbações ao campo gravitacional de um suposto planeta, que ficou conhecido como Planeta 10º mais tarde. Após Sitchin já ter apresentado suas ideias, seus seguidores passaram a relacionar a interpretação do mito sumério com as descobertas da ciência. Em 1982, quando a NASA reconheceu ser possível a existência de um planeta além da órbita de Netuno, e no ano seguinte, quando lançou o Infrared Astronomical Satellite, IRAS, os discípulos de Sitchin logo suspeitaram da ligação entre os dois eventos, acreditando que a agência espacial estivesse secretamente investigando Nibiru. No mesmo ano, a hipótese tornou-se mais sólida com a publicação de uma entrevista com o cientista-chefe do IRAS, Jerry Neugebauer, no jornal The Washington Post. A matéria afirma que um corpo celeste do tamanho de Júpiter e próximo o suficiente da Terra para ser parte do sistema solar fora encontrado na direção da constelação de Orion por um telescópio a bordo do satélite. Nos vídeos disponíveis na internet sobre o assunto, esse achado é tido como uma das provas mais concretas de que Nibiru é reconhecido por órgãos científicos como mais do que uma lenda. Planeta 10º não seria o único. A criação do South Pole Telescope, já em 2009, levantou mais suspeitas dos defensores das teorias acerca do misterioso planeta. Segundo os cálculos que indicam a trajetória orbital, Nibiru só poderia ser observado na época a partir de um local bem ao sul da Terra. Mas de acordo com o professor Renato Las Casas, coordenador do grupo de astronomia da Universidade Federal de Minas Gerais, cada instrumento é desenvolvido com uma determinada finalidade. Dentro do espectro de luz, a faixa da luz visível seria a mais adequada para detectar um planeta com a descrição de Nibiru, não do infravermelho ou das micro-ondas, correspondentes às faixas de operação do IRAS e ao South Pole Telescope, respectivamente. Las Casas lembra ainda que há décadas admite-se a possível existência de dezenas, até centenas de planetas para além do nosso sistema solar. Há, inclusive, teorias que apontam para regiões cheias desses corpos, como o cinturão de Kuiper, mas estima-se que eles não sejam muito maiores do que Plutão, explica. A NASA sai do jogo. O lançamento da sonda Voyager, em 1977, posteriormente permitiu um cálculo mais preciso da massa de Netuno, e descobriu-se que as perturbações em sua órbita eram, na verdade, ilusórias. Nenhuma força gravitacional imprevista, ainda mais exercida por um planeta das dimensões que esse teria, foi detectada. Além disso, seria muito pouco provável que Nibiru tivesse força significativa sobre a dinâmica dos polos magnéticos da Terra. A inclinação magnética da Terra varia de ponto a ponto. O polo sul magnético e o polo sul geográfico, por exemplo, não coincidem. Porém, esses fenômenos estão ligados a processos internos ao planeta, e não a corpos externos, explica o professor Renato Las Casas. Quanto à origem do cinturão de asteroides, Las Casas esclarece que não existem teorias conclusivas, mas que, somando-se a massa de todos os asteroides da região, provavelmente não se chegaria a de um planeta, derrubando a hipótese de eles seriam estilhaços de uma colisão, como afirma Sitchin. Para o astrônomo Jerry Neugebauer, trata-se mais de uma jovem galáxia do que de um novo planeta. E o mais importante, não haveria corpo celeste em rota de colisão com a Terra. Com tantas evidências científicas, a NASA resolveu publicar uma série de artigos para desmentir os rumores sobre a existência de Nibiru. O mito do planeta 10º seria apenas um recorte de dados convenientes à teoria de Sitchin, não necessariamente bem apurados em seu lado histórico e científico. Novos rumos às buscas. Em maio, um brasileiro trouxe o assunto de volta à luz.
Em matéria publicada no jornal britânico Daily Mail, o astrônomo Rodney Gomes afirmou ter encontrado evidências do que poderia ser o planeta 10º em julho. No entanto, o pesquisador disse que teria que refazer alguns cálculos, mas não descartou a possibilidade da existência do corpo celeste. No estudo inicial, ele analisou as órbitas de 92 objetos do cinturão de Kuiper e comparou os resultados com modelos computacionais de como os corpos deveriam ser distribuídos, com e sem um planeta adicional. Ele concluiu que, se não existisse um planeta distante, as órbitas de 6 dos objetos estudados não seria tão alongada. A causa dessas perturbações poderia ser a presença de um companheiro solar de massa planetária, o que muitos viram como a possibilidade de ser o planeta 10º agora. O pesquisador está refazendo os cálculos, considerando a perturbação causada por estrelas passantes. A tese inicial de Gomes foi apresentada a pesquisadores da Sociedade Americana de Astronomia. Mesmo em cima do muro, outros astrônomos aplaudiram os métodos utilizados pelo brasileiro. Rory Barnes, da Universidade de Washington, disse à National Geographic que o colega traçou um caminho para determinar como um planeta seria capaz de esculpir partes do nosso sistema solar. Por enquanto, a evidência ainda não existe. Acho que o principal ponto que ele demonstrou é que há maneiras de encontrar essas evidências. Mas não acho que haja provas de que o planeta realmente esteja lá, afirmou Barnes. Conheço Rodney e tenho certeza de que ele fez os cálculos corretos, declarou Al Levison, do Instituto de Pesquisa do Sudoeste em Boulder, Colorado. Se inscrevam. Sua participação é muito importante para nós. Toca do Rato Esquema X. Por hoje é só. Até a próxima edição.